Eu penso que o meu tema dessa tarde tem realmente muita afinidade com a mesa, o painel que me antecedeu, sobre as questões aí dos genocídios, Holocausto, porque o que eu pretendo falar é sobre a democracia liberal, que é um princípio, que é um pressuposto da liberdade religiosa. Eu entendo hoje a liberdade religiosa como um legado do liberalismo político. E eu me identifico como liberal. E eu tive, em 2012, a oportunidade de fazer uma palestra na BYU, no estado de Utah, e, em seguida, e mais recentemente, saiu o paper que foi publicado, e justamente sobre esse assunto, a democracia liberal e o direito à liberdade religiosa. Eu tenho aqui uma cópia, mas também está disponível na versão online no site da Comissão da Ordem. E eu estou dizendo isso porque eu gostaria de saber se o que eu estou pensando faz sentido, né? Eu acho que esse é o objetivo de um encontro como esse, trocar ideias, experiências, e eu fico feliz por encontrar tanta gente interessada nesse tema e tantos especialistas de alto nível. Tivemos painéis com palestras brilhantes, entre eles do Brian Greene, e também eu pude assistir o finalzinho deste painel, e esse tema do Holocausto, para mim, também é um tema muito caro, muito caro. Eu vou começar pelo seguinte: existe muita confusão com relação à palavra liberal, a expressão liberal, também liberalismo. Eu quero começar falando um pouco do que eu entendo como liberal, como pensamento liberal. Evidentemente, não há um consenso, o liberalismo não é um pensamento único, um único bloco de pensamento. Há muitas diferenças, nós temos que considerar. Mas eu quero trazer aqui para vocês, inicialmente, o fundamento, o básico do pensamento liberal, na sua tradição, e eu me refiro à tradição do John Locke, de filósofos como John Locke. Então, o que eu entendo, o que vocês entendem sobre esse assunto? Também gostaria de ouvir a opinião de vocês. Mas eu penso que esse liberalismo tem algumas características. Uma delas é de que o Estado deve ser um Estado mínimo, um Estado diferente, é o oposto do Estado totalitário. E é justamente essa questão que é importante, porque o Holocausto só aconteceu em razão do totalitarismo. Um dos elementos que permitiu que tal barbaridade ocorresse foi justamente um Estado forte, um Estado grande. E eu penso que o melhor, eu penso que o próprio liberalismo é um antídoto ao Estado forte, ao Estado poderoso. Eu penso que o grande desafio do direito, e o grande desafio é controlar o poder do Estado. E por isso essa ideia do liberalismo é muito importante. Me digam, por favor, se eu estou no caminho correto, se eu estou pensando corretamente. Mas vejam bem, um outro elemento desse Estado mínimo é um Estado atuante, ele existe. Ele vai apenas controlar e vai disciplinar as relações entre os indivíduos, mas não vai interferir demasiadamente, porque toda vez que o Estado começa a intervir demasiadamente, o que nós temos aí? Nós temos aí cerceamento de liberdade, cerceamento da liberdade econômica, e aí nós conhecemos um pouco dessa história. Mas um outro elemento é o individualismo, mas não é um individualismo egoísta. É um individualismo que, na verdade, se refere à autonomia do indivíduo.
autonomia da consciência individual. Esse é um ponto muito importante. O Estado deve ter seus limites. E esse tema que nós estamos trabalhando aqui nesta tarde, liberdade religiosa, faz parte desse limite que o Estado deve ter. O Estado não pode interferir nessa área. O indivíduo deve ser livre para seguir a sua religião conforme a sua consciência, seja ela qual for. Um outro elemento que faz com que eu goste muito dessa ideia do liberalismo é a questão da, vamos dizer assim, da humildade intelectual. O pensador liberal, ele deve ser humilde. Por quê? Ele tem consciência de que ele tem limites para conhecer, limites intelectuais mesmo, eu estou me referindo, limites e que só tem um ser que tem onisciência, que é onisciente, que é Deus. Ele sabe tudo, nós somos limitados. Eu acho que essa é uma noção muito importante e que muitas vezes a humanidade perde de vista. As pessoas se acham muito autossuficientes, muito sabedoras, muito sábias, mas esse conhecimento tem limite. É importante reconhecer os limites para se conhecer. Então, em decorrência dessa noção de que o homem é limitado, tem uma consequência prática e importante. Então, ele, ao mesmo tempo, deve ser tolerante, porque ele, ao ter consciência dos seus limites, ele tem que ter aquele comedimento. Então, daí advém a tolerância. Bom, eu vou dizer aqui rapidamente um pouco mais sobre o liberalismo relacionado com o conceito de liberdade religiosa. Eu entendo hoje que há um divisor de águas com relação à liberdade religiosa. Hoje nós ouvimos falar de que a liberdade religiosa é boa para os negócios, mas uma pergunta muito pertinente, no meu pensamento, seria: que liberdade religiosa é boa? Essa é uma questão fundamental, porque aparentemente, nós temos, vocês podem imaginar que esse é um assunto muito teórico, mas tem uma aplicação prática importante, porque como que nós entendemos essa liberdade religiosa vai fazer toda a diferença. Então, nós estamos nos referindo aqui a algo que foi construído nos Estados Unidos, através dos Founding Fathers. Eu me refiro a Thomas Jefferson, Washington, Adams, Benjamin Franklin. Então, eu entendo que, com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, esse liberalismo do que eu estava falando no início, ele foi consolidado. Dizem que a Declaração de Independência dos Estados Unidos é o primeiro documento liberal, e talvez o documento mais importante. Eu não sei se eu estou exagerando, mas eu acho que, na minha modesta opinião, é um dos documentos mais importantes da humanidade. Porque ali nós encontramos uma base, um fundamento para todos os direitos fundamentais, e mais, para os direitos individuais. É importante relembrar também da importância do direito individual. E, nesse contexto, não dá para ignorar que existe um legado judaico-cristão. E eu estou dizendo isso, mas não de uma forma a não reconhecer as outras culturas, mas eu estou me referindo a esse legado como um ensinamento universal. Eu, ultimamente, tenho interesse na cultura oriental, na cultura japonesa, chinesa, e eu tenho lido sobre Confúcio. E ele tem
nos seus escritos, você encontra muita identidade com esse legado ocidental. Então, quando nós defendemos essa cultura ocidental, nós estamos defendendo uma cultura universal, na verdade. Esse legado, ele nem surgiu no Oriente. Se nós pensarmos geograficamente, ele nem surgiu no Oriente. Não sei se vocês podem concordar comigo nesse aspecto. Mas o que aconteceu é que o Ocidente se tornou melhor por causa dessa conquista que reconhece a autonomia da consciência individual. O Ocidente passou por momentos difíceis na história, depois da Idade Média, conquistou a paz naquele conflito lá de guerra religiosa, a paz de Westfália, estou me referindo à paz de Westfália. Depois também nós tivemos, no século XX, muitos problemas, genocídios, coisas terríveis. E aqui eu também gostaria de fazer uma referência com relação à importância de relembrar o Holocausto. É fundamental relembrar esse passado que nós temos terrível. É uma mácula que aconteceu realmente na história. É algo que realmente não pode se repetir. No entanto, é preciso relembrar que muitos outros holocaustos aconteceram, e pouco se diz a respeito deles. Eu me refiro ao que aconteceu na China, com a Revolução Cultural, não é mesmo? Eu me refiro ao que aconteceu também na União Soviética. Então, é importante lembrar aquela terrível situação do campo de concentração nazista. Mas também é importante lembrar que outros holocaustos e outros campos de concentração ainda existem. E até hoje, essa que é a parte mais complicada, Dr. Jader. Ainda hoje há campo de concentração na Coreia do Norte, mas pouco se fala disso. E aí que está também a importância de se resgatar a história do Holocausto. Eu tive a oportunidade de visitar um museu do Holocausto em Washington, e lá, no final da visita, tinha uma sala em que a proposta era essa: vamos evitar novos holocaustos. Não é? Então, esse é um dever de todos nós, de todo ser humano bem-intencionado e que quer a paz. Muito bem, eu gostaria de falar também uma outra coisa que eu aprendi recentemente com o livro do Thomas Sowell, os intelectuais e a sociedade. Não sei se alguém teve a oportunidade de ler esse livro aqui. É um livro realmente muito interessante, importante. Eu tenho indicado para os meus alunos, para todo mundo, todo momento que eu tenho oportunidade de falar, eu me refiro a esse livro, porque eu aprendi através desse autor, do Thomas Sowell, que coisas boas, até coisas boas, podem ser utilizadas para se praticar um mal, uma coisa ruim. Então, ele dá um exemplo, que é o pacifismo. Vejam bem, todos querem paz, todos nós aqui defendemos a paz. Então, esse é um discurso que agrada a todo mundo. Mas esse autor ele nos lembra que que antes da Segunda Guerra Mundial, esse discurso teve um outro propósito. Teve o propósito, por incrível que pareça, desarmar algumas nações e armar outras nações. Então, o pacifismo, que é uma coisa tão boa, foi utilizada para o mal. Isso é uma coisa muito importante de se dizer e de se pensar nesse assunto. E nós temos outras coisas boas que também são utilizadas para o mal, como democracia. Eu diria também até pluralismo, multiculturalismo, todas essas coisas que são boas também podem ser utilizadas para o mal. Talvez no decorrer aqui dessa minha fala, eu possa falar um pouquinho mais sobre algum desses temas do multiculturalismo,
Mas o importante agora é que nós possamos estar conscientes de que coisas boas podem ser utilizadas para o mal. E isso não depende apenas da intenção, né? A intenção ruim que está por trás. Não é apenas isso. Mas tomemos o nosso tema, liberdade religiosa. A liberdade religiosa também pode ser utilizada a favor dela e contra ela. Eu entendo dessa forma. Então, por isso que seria importante parar algum tempo para identificar qual liberdade religiosa é boa e qual liberdade religiosa não é. Eu tenho a minha opinião, eu gostaria de saber de vocês se eu estou pensando corretamente. Vejam bem, eu acabei aprendendo, através de algumas leituras, que há dois fundamentos. O primeiro nós já falamos um pouco, que é o fundamento liberal. Esse fundamento liberal pode ser resumido no direito de escolha. Então, a pergunta, por que o Estado deve respeitar a minha liberdade e a sua liberdade religiosa? A questão é essa. De acordo com essa corrente liberal, seria porque o ser humano tem o direito de escolha. É a autonomia da consciência individual. E por que o ser humano tem o direito de escolha? Aí aquele princípio que todos os constitucionalistas conhecem, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, em decorrência da dignidade da pessoa humana, em decorrência desse direito de escolha, o Estado, então, deve respeitar a escolha que os cidadãos podem fazer com relação à crença. Então, todos estamos de acordo que cada um tenha seu livre-arbítrio, cada um tenha sua liberdade de escolher uma crença e viver de acordo com a sua consciência. Porém, mais recentemente, surgiu uma outra ideia para fundamentar a liberdade religiosa. Eu não quero complicar muito, eu vou tentar ser mais claro possível, vamos ver se eu consigo. Mas a outra ideia é de que o Estado deve respeitar a minha e a sua liberdade, porque a religião é uma coisa boa. Aí nós encontramos um problema. Eu acho que a religião é realmente uma coisa boa para todos que têm, cultivam uma religião. Nós ouvimos agora há pouco o doutor Moroni falando lá da convivência de pessoas de diferentes crenças no escritório de advocacia, não é mesmo? Quer dizer, todos têm a religião ali como uma coisa boa. Mas esse não é o ponto. É que, realmente, até uma coisa boa pode ser usada para o mal. Não é? É aquela ideia que nós pegamos emprestada daquele autor. Mas, quando nós tentamos fundamentar a liberdade religiosa como uma coisa boa, aí, então, surge um problema. Aqui nós estamos falando em termos de estrutura do Estado. Estamos falando do sistema legal estatal. Então, se a religião é uma coisa boa, então agora vem uma dificuldade. O que é religião? Se esse for o fundamento, então aí obrigatoriamente tem que se definir o que é religião. E aí é uma coisa complicadíssima, porque a religião ela se define dentro dela mesma. Não sei se você concorda comigo, professor Augusto, não é verdade? Gilberto, professor Gilberto. A religião ela se define interna corporis, não é mesmo? Como fazer um conceito jurídico de religião? Isso é uma coisa impossível. Aí, então, vem a dificuldade. E não são poucas pessoas que pensam dessa forma. Talvez a decisão que você mencionou do juiz seria um exemplo. Ele se identificaria com essa corrente. Não é? Voltou atrás, mas a princípio não foi essa a ideia. Depois ele sofreu uma pressão, a pressão fez com que ele mudasse. Mas a ideia é essa. Então, olha, essa religião, não reconheço isso como religião. Então, quem segue essa religião não tem direito.
Então, é esse o grande problema que nós estamos vivendo hoje. Não é verdade? Eu poderia dar alguns outros exemplos para mostrar que isso não está tão distante da realidade. Então, a maioria das pessoas hoje, mesmo julgadores, operadores do direito, não sabem bem se posicionar em que corrente, ou liberal, ou essa outra que nós chamamos de antiliberal. Então, isso pode acontecer com julgadores, mas os fundamentos existem. Então, tem muita gente defendendo essa liberdade religiosa do ponto de vista liberal, e tem outras pessoas defendendo essa outra liberdade, que é um pouco mais restritiva. Imagine outro problema. Se você definir, então, o Estado então adotou essa corrente antiliberal. Então, vamos definir o que é religião. Aí, o que acontece com os que não creem? Também não têm direito. Estarão fora da proteção jurídica. Essa ideia surgiu em Harvard, né, de um professor que estudou muito tempo lá, e tem sido influente as ideias dele. E, entre nós, na América do Sul, qual a importância disso hoje? Eu penso, além desses exemplos, e desse exemplo que foi trazido aqui anteriormente do juiz que não reconhecia essa religião, uma religião, nós temos hoje um problema na Argentina, muito recente, e nós recebemos uma declaração do Conselho Argentino da Liberdade Religiosa. É uma declaração, um documento recente do mês passado, dizendo que há diversos projetos de lei com a tendência de reforçar ou obrigar a observância do domingo. E tem uma província de La Pampa e que já aprovou. E aí os legisladores de cada província estão com projetos semelhantes. E há um projeto também no âmbito nacional, para uma lei federal na Argentina para impor a observância do domingo. O próprio Conselho rechaçou essa ideia, dizendo que seria totalmente discriminatório para judeus, para adventistas do sétimo dia e tudo mais. E aqui, obviamente, não é objetivo falar de religião, mas nós temos aqui uma grande controvérsia. A controvérsia é religiosa e também jurídica. Eu só me proponho a debater a controvérsia jurídica. Né? Vamos deixar de lado a questão se as pessoas realmente devem observar o sábado, ou o domingo, ou qualquer outro dia da semana, como dia de repouso. Agora, o que eu tenho a impressão que todos concordarão que essa é uma questão que cabe a cada um. Autonomia da consciência individual. Então, é o indivíduo que vai saber, que vai escolher esse dia de escolha conforme a sua consciência. Então, percebam que, para defender esses projetos, nós temos que recorrer a esse conceito outro de liberdade religiosa, e que nós chamamos, no nosso trabalho, de antiliberal. Por que antiliberal? Antiliberal porque ele ataca exatamente um ponto vital do pensamento liberal, que é a autonomia da consciência individual. Não é? Então, é por isso que eu chamo de antiliberal. O autor, o John Garvey, não chama a teoria dele de antiliberal, obviamente, não é? Mas ele defende essa ideia de que a liberdade religiosa só é possível a partir de conceitos pré-determinados, ou seja, de um conceito religioso pré-determinado. Eu estou convencido de que é muito importante conhecer esses fundamentos e até de se posicionar. No mês passado, eu tive a oportunidade de estar aqui neste mesmo auditório para falar sobre esse assunto, e eu vou repetir a mesma ideia. Seria importante que todos nós pudéssemos pensar um pouco na liberdade que nós pretendemos promover.
Porque se você pegar o fundamento errado, você vai trabalhar contra a liberdade, não a favor da liberdade. É esse o meu ponto que eu trago aqui e coloco para que vocês possam refletir e para que nós possamos debater. Eu quero saber se eu estou pensando corretamente. É esse o objetivo, né, Dr. Jader? Uma outra coisa com relação a essa ideia, vamos retomar um pouquinho a ideia de que coisas boas podem ser utilizadas para o mal. A lei, a aplicação da lei é uma coisa muito boa. É a base do Estado democrático de direito. O Estado democrático é aquele que estabelece normas que todos devem cumprir. Mas com um detalhe, até mesmo o Estado deve cumprir. Né? Então, a ideia aqui é que há uma área em que o Estado não pode fazer leis, como aqui foi mencionado anteriormente. O Estado não pode fazer leis para obrigar alguém a observar um dia em detrimento de um outro. Eu me refiro ao dia de repouso sábado, ou domingo, ou sexta-feira. Não é? Então, é esse o ponto. E é isso que eu tento defender. Muitas vezes nós nos sentimos assim como Dom Quixote, com poucos recursos. Não é? Me sinto assim como a imagem daquele livro, ou de um filme que vocês assistiram do Dom Quixote, que o escudo dele é simplesmente uma bacia, né? A lança é um bastão que pegou da cozinha, alguma coisa desse tipo. Eu me sinto exatamente assim, mas eu me sinto com o dever de fazer alguma coisa, por pouco que seja. Então, a cada dia eu tento fazer alguma coisa. E esse é um ponto, pensar nesse fundamento liberal da liberdade religiosa é também parte de se evitar a barbárie, de se evitar novos holocaustos. Mais um pouquinho sobre essa lei dominical. Na história dos Estados Unidos, no período colonial, nós tínhamos colônias que tinham igrejas estabelecidas. E nessas colônias, algumas leis dominicais foram criadas também. E isso só foi rompido porque teve uma participação de alguém importante, o Roger Williams, que formou e fundou o estado de Rhode Island. E o estado de Rhode Island ele serviu de refúgio para pessoas perseguidas naquele momento. A pergunta aqui também seria que tipo de Estado que nós queremos? Os Estados Unidos conseguiram algo magnífico, eu vejo dessa maneira. Conseguiram algo que foi exportado para grande parte do mundo ocidental. E é por isso que nós temos liberdade hoje aqui no Brasil. Se hoje nós estamos aí num nível excelente de liberdade, nós devemos isso aos Estados Unidos e a esse legado liberal. Sem dúvida nenhuma. Rui Barbosa foi todos conhecem, foi um grande jurista e que ele redigiu a primeira Constituição Republicana. E baseado nesse princípio do liberalismo. Eu vou ainda falar um tópico que é um pouco controverso, mas a grande questão é a seguinte: seria importante continuar exportando a democracia e a liberdade, mas nós temos aí, em termos do direito internacional, um grande conflito. De um lado, a universalidade dos direitos humanos, e, do outro lado, o relativismo cultural. Não é? A questão é o que vai vencer. O que vai vencer? A universalidade dos direitos humanos ou o relativismo cultural? Vocês sabem como que é o relativismo cultural? É assim, olha, tudo bem, reconhecemos que há um direito internacional dos direitos humanos, mas nós não vamos seguir esse direito por causa da nossa cultura. Esse foi um grande debate que aconteceu a partir
da Declaração Universal dos Direitos Humanos e repetiu também a cada tratado internacional de direitos humanos. Muitos estados alegaram, olha, essa é uma coisa muito ocidental. Nós temos a nossa cultura, essa questão aí de igualdade entre homens e mulheres não bate com a nossa cultura. Então, vocês sabem a situação, o Brian Greene fala com muita propriedade essa questão de como grande parte dos territórios mundiais não tem liberdade. E é justamente por esse relativismo cultural. Então, eu fiquei pensando, será que o Ocidente, os países ocidentais vão continuar exportando democracia? Será o que vai vencer? A universalidade dos direitos humanos ou o relativismo cultural? Além disso, tem um outro problema, ainda talvez mais grave. Eu vou só falar um pouquinho sobre essa questão, mas é uma coisa, reconheço como uma coisa muito polêmica. Mas também nós não podemos evitar polêmicas, não é? Então, eu recebi recentemente um convite para fazer um estudo sobre migração constitucional para uma universidade, para uma conferência que vai haver na Alemanha. E a questão, o que é essa migração constitucional? E tem muito a ver com o nosso tema hoje. Nós tivemos uma migração constitucional desse conceito liberal de liberdade religiosa para o nosso país, para o Brasil. E isso também aconteceu entre os Estados Unidos, e os Estados Unidos exportando esse conceito para muitas outras nações. Isso daí é uma coisa muito conhecida. Agora, ao mesmo tempo que nós pretendemos exportar democracia, direitos humanos e liberdade, tem pessoas, de outro lado, que querem exportar outras coisas. E aqui vou falar num ponto mais controvertido. Eu tive acesso a um estudo que verificou que mais de 50 julgamentos foi aplicada a lei islâmica Sharia Law dentro dos Estados Unidos. Então, aí também é uma questão de migração constitucional. A questão é o seguinte, a lei islâmica, a lei internacional, a lei estrangeira pode ser aplicada dentro de um território. O Brasil, no seu ordenamento jurídico, permite isso. A antiga lei de introdução ao Código Civil, né? Então, tem essa possibilidade de aplicação de uma lei estrangeira. Nos Estados Unidos, também. Mas eu vejo aí um certo problema. Como que você vai importar ou julgar algo que não está muito de acordo com o ordenamento jurídico? É esse que é o grande drama. Você tem várias interpretações da Sharia Law, mas você tem, seguramente, algumas questões. Você tem ali desigualdade entre homens e mulheres, você tem crime da lei anti-blasfêmia, né? Você tem vários outros elementos contrários aos direitos humanos. O argumento de quem defende essa ideia é o seguinte: não, mas essa lei vai ser aplicada apenas para quem é islâmico. Será que isso realmente interessa, é seguro? Né? Hoje você está aplicando a Sharia Law para islâmicos, mas daqui a pouco... Olha, eu vejo nisso realmente um grande problema a ser pensado. E, por favor, eu gostaria que vocês me entendessem. Eu não quero colocar o mundo islâmico dentro de uma única concepção estereotipada. Eu sei que o Alcorão também tem um legado importante de paz. Eu tive alunos que eram islâmicos, nós conversávamos sobre esse assunto com eles. Né? E eu sei que muitos desses islâmicos e que moram no Brasil têm receio dessa Sharia Law. E eu sei que no Irã, islâmicos também são perseguidos pela Sharia Law, ou Sharia Law. Então, o grande drama é esse. Eu fiz um trabalho, estou fazendo
mandei para a Alemanha sobre essa questão da migração da lei islâmica, da Sharia Law, para os países ocidentais. Eu acho que essa também é uma questão que merece alguma consideração. Sei que é uma questão polêmica, tudo bem, mas merece uma certa reflexão. E o direito já é algo controvertido. Imagina quando nós tratamos de direito da religião. Mas o importante, pelo menos, é que não estamos... o nosso enfoque é apenas jurídico. O que nós pretendemos é que cada um continue tendo a mesma liberdade, que essa liberdade de escolher todo mundo possa ter. Por outro lado, nós percebemos que a democracia está sendo ameaçada ao redor do mundo inteiro. Você vê os trabalhos do Brian Greene, e aí então você verifica esse aspecto de que a democracia está em decadência. Tem outros estudos também demonstrando que o nível de liberdades democráticas, poderíamos dizer assim, estão decaindo ano após ano. E não há liberdade sem democracia. Esse é um outro ponto importante. Por fim, eu acho que eu já me estendi bastante, mas apenas para fechar essa ideia, e talvez falando um pouco de um assunto talvez um pouco mais leve, mas não tanto também, vou fechar essa minha apresentação com um pouquinho de literatura, de ficção. Não sei se vocês gostam de ficção, eu não gostava desse gênero, mas hoje em dia eu sou um leitor de ficção. Mas eu me lembro que há uma chamada Distopia, que é o Admirável Mundo Novo. Não sei se... Exatamente, Aldous Huxley. Eu lendo essa distopia, eu fiquei impressionado como a realidade está se aproximando da ficção. Como a realidade está se aproximando da ficção. Resumidamente, mas bem rapidamente, esse autor ele fala de um mundo em que a tecnologia permitiu a fertilização in vitro e o desenvolvimento dos fetos em úteros artificiais. Eu acho que todo mundo tem uma noção dessa história, não é? Quando eu li esse livro, em 83, não havia nem fertilização in vitro. Agora já existe. E, recentemente, eu vi que tem algumas pessoas desenvolvendo o útero artificial. Então, aí existe a possibilidade de que a criança seja fecundada in vitro e acabe se desenvolvendo e nascendo totalmente de uma maneira artificial. Ou seja, a mulher não é mais necessária nesse aspecto, não haverá mais partos naturais. Então, a ideia é a seguinte, vejam bem, parece loucura, mas talvez a ideia fosse que os relacionamentos entre marido, mulher, filho, tudo isso causa dor. Então, vamos acabar com isso. Então, uma sociedade avançada deveria acabar com isso. Então, nesse Admirável Mundo Novo, as crianças elas nascem, ao invés de nascerem de uma mãe natural, nascem desse útero artificial. E o que é pior, que para cada pessoa ela é cultivada conforme o futuro que ela vai desempenhar nessa sociedade. Então, pode aumentar o conteúdo de oxigênio, diminuir, né? Enfim, então, com isso, você tem uma sociedade, em primeiro lugar, sem família. Né? E, segundo o autor, esse Admirável Mundo Novo também é uma nova sociedade sem Deus. E vejam que interessante. Toda vez que um tirano assume o poder, a primeira coisa que ele faz é perseguir os religiosos. Por quê? Porque a religião divide o poder. E outra coisa que eu acho que eu descobri agora recentemente, a família também divide. Então, Deus e família são grandes concorrentes para o poder tirânico.
por isso que muita gente quer acabar com as duas coisas. Então, vamos acabar com a família e vamos acabar com alguma crença em Deus que possa existir, ou ainda a liberdade religiosa. Então, eu vou encerrar aqui agradecendo a paciência de todos vocês, agradecendo também as palestrantes que vieram dos Estados Unidos e que permitiram que eu ingressasse nessa mesa, antecipando a minha fala, e o que foi muito melhor, porque eu ia falar sozinho, e agora eu estou muito bem acompanhado, né, aqui pela professora Reynolds, pela professora Connie, aqui pelo meu amigo Gilberto Cury, o Dr. Morrone, o meu colega da Comissão de Direito à Liberdade Religiosa, o Dr. Jader, e o amigo também que está traduzindo de uma forma brilhante, fazendo um excelente trabalho. Mas eu me coloco à disposição de vocês e só peço que vocês considerem um pouco do que eu estou falando para que nós possamos debater. Eu quero saber se eu estou pensando certo ou se eu estou combatendo moinhos de vento. Muito obrigado.